Capítulo 521 O fim do volume 3. Quanto maior o risco, maior a recompensa. Silveric teve ajuda para acabar com a Era dos Deuses e foi recompensado com uma aposta no avião. O pai da árvore, Elios e Aeterno subjugaram o plano por conta própria. Eles foram recompensados por seus esforços com o controle total do avião. Existem prós e contras para as diferentes situações. Silveric continuará a ter ajuda do Conselho Racial quando chegar a Era da Conquista, mas Legião estará por conta própria em relação ao plano Jargot. O plano Virot também é muito mais forte que o plano Jargot. Portanto, embora Silveric não tenha controle total de seu avião certamente terá um desempenho excelente na Era da Conquista. Zargot está sob o controle de Legião. Isso significa que eles terão que arcar com o custo de participar da Era da Conquista e também poderão manter a recompensa do desempenho do avião para si. Ainda assim, eles precisarão fortalecer o avião e seus habitantes na curta janela que eles têm antes que chegue a Era da Conquista. Por isso estão criando um caminho alternativo de poder para os gigantes da Ordem. Um plano inteiro tornou-se a ferramenta de uma única entidade. É um desenvolvimento épico, mas não é único. Não é a primeira vez que isso acontece nem será a última. Coisas como essa acontecerão com frequência cada vez maior à medida que a Era da Conquista se aproxima. Ter uma palavra a dizer nos assuntos de um avião é como colocar ações ou investir no reino dos céus. Você obtém benefícios se o reino tiver um bom desempenho durante a Era da Conquista. O pai de Legião-5 também tem controle total de um avião. Legião-6 está em um avião sob o controle de um deus demônio. O clone do dragão, Legião-8, está fazendo mais do que ganhar o controle do mundo natal do dragão. Ele está dando a eles uma amostra do merecido caos. O avião Zargot está atualmente sob seu controle, mas a luta ainda não acabou. Eles ainda têm que defender seu controle dos invasores. Outros demônios irão invadir em massa agora que o plano divino não está mais protegendo o plano e não há deuses para resistir à invasão. Depois, aos antigos deuses que conseguiram mudar para o caminho da perfeição. Eles não puderam chegar ao plano antes por causa do bloqueio do plano divino e porque o portal planar para o campo de batalha ancestral foi bloqueado. Agora eles podem entrar no plano pelo vazio. Alguns virão por motivos egoístas. Eles virão para arrebatar o controle do avião do Pai Árvore. Alguns outros virão com o bem do avião no coração. Eles virão para melhorar o avião e libertá-los da opressão dos demônios. Eles virão por vários motivos, mas uma coisa é certa. Haverá conflito. Fim do volume 3. Intervalo. Em algum lugar no universo vazio no Reino Superior. O Reino Superior está repleto de conflitos. É o passatempo favorito dos imortais. Em que mais você pode gastar sua vida imortal? Os deuses da origem passarão seu tempo pentando ou dançando. Talvez. Mas eles também podem pentar e dançar enquanto lutam. Não há nada que diga que eles não podem lutar e fazer outras coisas também. Deuses de origem podem brigar pelas coisas mais ridículas. Um dos conflitos mais comuns ocorre por causa da posse e da propriedade. Não é um motivo ridículo para lutar, mas é muito comum. Roubar é um crime comum porque é a única maneira de adquirir qualquer coisa hoje em dia, quando os proprietários anteriores se recusam a morrer e deixam a geração mais jovem herdar suas coisas. A riqueza não é redistribuída no reino superior, então você tem que matar os donos anteriores e pegar suas coisas para você. Eles voltarão dos mortos e o incomodarão com as coisas que você pegou, o que leva a mais conflitos. A imortalidade não trouxe paz ao universo. Isso apenas trouxe a oportunidade de inventar maneiras legais de lutar. Roubar é a ordem do dia entre os imortais. Ninguém é mais dono de nada. Você o está segurando apenas temporariamente antes que a próxima pessoa o tire de você. Apegar-se a algo é uma boa maneira de ferir seus sentimentos. Posses vêm e vão no reino superior. Muita coisa foi roubada. Praticamente tudo o que pode ser roubado já foi roubado. Os itens mais comuns roubados são as pedras da alma por suas propriedades milagrosas de cura da alma. Essas pedras da alma são produzidas nas fontes da alma nos continentes imortais. O continente imortal é indestrutível, então as fontes da alma não podem ser roubadas, mas a propriedade muda de mãos por bem ou por mal. Grupos de deuses de origem se unem e lutam por essas fontes de alma. As pedras da alma são então usadas para curar as feridas que os deuses da origem sofreram durante a luta. Em seguida, eles voltam à luta porque precisam defender suas coisas roubadas daqueles que gostariam de roubá-las. Geralmente é assim. A essência da origem é melhor do que as pedras da alma, mas os deuses da origem têm uma quantidade limitada de essência da origem que podem produzir. As pedras da alma, por outro lado, são uma alternativa maravilhosa. Pode ser uma alternativa mais pobre, já que um deus de origem não pode ficar mais forte com ele, mas está prontamente disponível e pode ser acumulado. Tudo o que você precisa fazer é reivindicar a propriedade de uma fonte da alma. A importância das pedras da alma é geralmente a principal razão pela qual os conflitos começam, mas outras coisas propagam o conflito. A velha amargura e o ódio intensificam a questão do roubo.
O desrespeito e quaisquer outras coisas podem fazer com que o conflito continue, mesmo sem se preocupar mais com a primavera da alma. O conflito por roubo não é evitável. Não tem jeito. Você não pode tirar uma fonte de alma e ficar isolado. Um continente imortal é imóvel. Enquanto você tiver uma fonte de alma, o conflito virá. Portanto, o conflito é tão inevitável quanto os continentes imortais são tão imóveis. Capítulo 522 O roubo que entrará para a história. Bem, hoje, alguém encontrou uma maneira de contornar o conflito das pedras da alma. Muitas coisas foram roubadas e essa pessoa conhecida por sua loucura decidiu aumentar a aposta. Talvez ninguém jamais consiga replicar o que ele vai fazer. Pelo menos é isso que o Senhor do Reino está pensando. O Senhor do Reino sorriu maliciosamente enquanto pensava consigo mesmo. Eu encontrei uma maneira de contornar isso. Muitas coisas foram roubadas antes, mas nunca isso. Isso vai entrar para a história. Provavelmente será impossível de replicar. Um elfo superior com pele verde, cabelo loiro e olhos dourados pode ser visto se escondendo em um continente no reino superior. Na verdade, ele está se escondendo muito bem. Portanto, ninguém pode vê-lo escondido, a menos que seja um deus do mundo. Ele vai roubar algo que nunca foi roubado antes. Ele examinou um grande continente no reino superior. É uma grande massa de terra circular flutuando na energia do vazio. Há uma bolha ao seu redor que resiste à energia vazia e suas propriedades corrosivas. Existem edifícios altos neste continente. Os edifícios são ocupados por milhares de deuses da origem. Este continente não é desertor de forma alguma, não que seja possível encontrar um continente deserto no reino superior. Este continente é propriedade de um deus da origem particularmente poderoso. Este deus da origem é bem conhecido. Ele é muito rico. Mais importante, ele também é um senhor do reino. Ele formou um grupo com sua riqueza e reivindicou o continente flutuante para si. Ele é muito territorial e venceu várias guerras para derrubá-lo. É simplesmente perfeito. 5 bilhões de quilômetros quadrados. Simétrico e circular. Vai servir muito bem. O elfo superior comentou enquanto avaliava o continente. O deus da origem que reivindicou este continente não assusta o monarca do alto céu. Seu histórico e seu sucesso na defesa do continente também não protegerão esse deus da origem das mãos do monarca do alto céu. O senhor do reino olhou com satisfação para o continente imortal. Ele está avaliando sua adequação na façanha que está prestes a fazer. Agora ele pode seguir em frente depois de achar do seu agrado. Há alguém que não acha que ele deveria fazer isso. Mãe do alto céu perguntou. Você deve escolher este. Ele pertence a um senhor do reino. Existem outros continentes adequados. Sua figura sombria está de pé ao lado dele. Ela não pode ser vista porque tecnicamente não está aqui. Ela também não pode interagir com o mundo. Ela é como uma imagem holográfica que só ele pode ver. Nesse caso, ela é a consciência que o monarca do alto céu não tem. Ela é o anjo e a voz da racionalidade. Ele assentiu com certeza. Isso é bom. Eu sei que existem outros, mas escolhi este primeiro porque pertence a um senhor do reino. O monarca do alto céu não precisa de um diabo ou demônio para sussurrar ideias malignas para ele. Ele é mais do que capaz de criá-lo sozinho. Ele não escolheu este continente por causa de suas características físicas. Mãe dos céus olhou para ele. Então você escolheu este por causa do conflito. Isso não é bom para o reino visto que ele é igual a você. O senhor do reino jumbou. Isso é um insulto. Nós dois podemos ser senhores do reino, mas eu não sou o mesmo que ele. Você não deve se preocupar. Se você está certo sobre ele ser meu igual, então eu não deveria ter sucesso. Vou apenas pedir desculpas quando falhar. Feliz agora. Lutar. Na verdade, as coisas não estão bem. Ela não acha que um pedido de desculpas, por mais sincero que seja, fará com que o Deus da origem os perdoe por tentar roubar seu continente. Mas essa é a única coisa que ela pode dizer. Ele vai fazer o que quiser de qualquer maneira. Pode haver regras e leis que o prendam no reino dos céus, mas ele é livre para fazer o que quiser no reino superior, incluindo irritar outro senhor do reino. Algumas pessoas vão roubar continentes para evitar o conflito que se seguirá, mas você está tentando roubar um continente para criar conflito. Mãe do céu resmungou. Ela não pode fazer nada, mas isso não a impede de expressar suas opiniões como a consciência obediente que ela é. A opinião dela é realmente válida. Não é tendencioso porque ela não quer que o Senhor do Reino crie mais inimigos para o reino. É verdade que aqueles que podem roubar continentes o farão para evitar brigar por ele e defendê-lo. O Lorde do Reino a olhou com o canto dos olhos. Ele também resmungou: estou com ciúmes de outros senhores do reino cujo reino os apoia de todo o coração e completamente. Eu me pergunto como é isso. Ela revirou os olhos para suas travessuras. Eu não estou apoiando você porque você é um maluco. Um de nós tem que ser razoável. Estamos condenados se ambos formos loucos como você. O senhor do reino se gabava sem vergonha. É porque você é razoável que você não pode quebrar limites.
Você tem que ser irracional ou super razoável para ser extraordinário como eu. Eu sou um marcapasso não apreciado e sem precedentes. Mãe do céu revirou os olhos novamente. Apenas faça o que quiser. Seu comportamento é compreensível. Algumas pessoas são extraordinárias. Eles são melhores do que as pessoas normais ou comuns. Alguns são gênios. Eles estão um degrau acima das pessoas extraordinárias. Para se tornar um lorde do reino, você precisa ser um gênio épico e ter sorte. O monarca do alto céu é um gênio épico extraordinário. Ele transcende o gênio de proporções épicas. Essa é a causa de sua confiança suprema. Sua loucura, por outro lado, é a fonte de seu extraordinário gênio épico. Portanto, sua confiança é resultado de sua loucura. Os dois vão de mãos dadas. Você não pode esperar que o monarca do alto céu seja humilde se você não o curar de sua loucura. Capítulo 523 Ankuk, os Parkum. Não ajuda que ele sempre tenha sucesso nas acrobacias que realiza. Ele não aprendeu a conter seus impulsos porque sempre se safa de suas acrobacias. Portanto, a confiança do Senhor do Reino é verdadeira no telhado. Pode-se dizer que é supremo. A Mãe do Céu só pode tentar argumentar com ele. Em outras palavras, ela só pode tentar e não conseguir argumentar com ele. Ele ignorou sua atitude pessimista e sorriu com antecipação. Isso vai ser tão legal. Ele mal pode esperar para fazer história e roubar um continente. Sua excitação não será atenuada pela atitude azeda da Mãe do Céu. O Senhor do Reino produziu um orbe dourado em sua mão com um floreio dramático. Mãe do Céu assinou e se recusou a comentar. Ela gostaria de perguntar por que ele está se comportando assim, mas isso o encorajará. Se ela quiser desencorajá-lo de fazer coisas arriscadas, ela deve se recusar a entrar nos jogos dele. O Senhor do Reino seguiu em frente com seu ato. Ele disse dramaticamente com os braços bem abertos: que haja luz. Então ele jogou o orbe no continente. A esfera dourada caiu na terra e afundou nela. Todo o continente de repente começou a brilhar com luz dourada. A luz dourada se espalhou do ponto onde o orbe dourado pousou para cobrir todo o continente. O continente imortal tornou-se uma fonte brilhante de luz no vazio. A luz afastou a escuridão e iluminou o vazio. Era uma bela vista. Mas outra pessoa não apreciou a chamada beleza. A pessoa também não queria expressar sua opinião. Uma voz alta rugiu com raiva: quem está mexendo com minha propriedade? Os habitantes do continente se assustaram e subiram ao céu em busca da origem do distúrbio. O dono do continente gritou de fúria antes de aparecer. Sua voz alta anunciou sua chegada e informou a todos como ele está zangado com o recente desenvolvimento do continente imortal. Uma chama humanoide apareceu acima do continente. A chama humanoide fez a pergunta que está na mente de todos: quem é o louco que quer enfrentar a ira de Ankuk? Essa entidade, feita de fogo azul, está vasculhando o grande continente tentando encontrar a pessoa mexendo em sua propriedade. O continente inteiro é dele e tem sido dele por milhões de anos. Ele conseguiu defendê-lo durante todo esse tempo. Ninguém foi capaz de desalojá-lo do continente, então quem quer que esteja mexendo com ele deve estar louco. Ninguém em sã consciência vai mexer com ele. O Senhor do Reino riu. Ele disse à Mãe Céu: olhe para ele. Ele é como um tolo. Ele não pode nem me encontrar e você se atreve a chamá-lo de meu igual. O Senhor do Reino escolheu tirar sarro do outro cara sem se mostrar. Não é que ele tenha medo do outro Lorde do Reino, ele só quer ver o cara fazer papel de bobo. Sua diversão só aumentou quando o continente tremeu e começou a se mover. O corpo flamejante de Ankuk tremeu com imensa raiva e indignação quando ele notou o brilho do continente. Seu corpo ameaçou explodir em um inferno ali mesmo. Ele saiu para determinar quem é o ofensor para esfolá-los. Nada menos que tortura e desmembramento irá acalmá-lo. Tudo isso mudou quando o continente começou a se mover. As chamas em seu corpo diminuíram para revelar um núcleo branco que é o único olho de Ankuk. É um ato involuntário de choque que os membros da raça de Sparkon exibem. Estou vendo coisas. Ou há um deus do mundo por aí? Ele se perguntou. Ele olhou em volta com cautela. Sua coragem desapareceu. Os pensamentos sobre a punição que infligiria ao culpado desapareceram e foram substituídos por uma sensação de pavor. Seus instintos de sobrevivência entraram em ação, apesar de ele ser imortal e ser um clone. O continente mudou. É por isso que ele está tão chocado e assustado. Não é a flutuação suave que faz, mas um tremor causado por uma aceleração repentina. As únicas entidades que podem abalar e mover um continente imortal são os deuses do mundo. Um deus do mundo traz alguns problemas até para ele. Então ele ligou para o pai imediatamente. Suas chamas voltaram depois de pedir ajuda e também um pouco de sua confiança. Ele ainda está com medo, mas adquiriu alguma segurança. Não é muita confiança, mas é o suficiente para se envolver em uma conversa com o desconhecido Deus do mundo. Ele gritou calmamente: que Deus do mundo é esse? Você deve manter a dignidade que seu poder merece. Faça você mesmo e suas intenções conhecidas.
Uma voz poderosa respondeu: Scrum. Estou tomando este continente. Hancock ficou com raiva imediatamente. As chamas azuis em seu corpo queimaram com mais intensidade e ele ameaçou se consumir com elas. Ele sentiu vontade de gritar e xingar, mas se forçou a falar com calma. Ele perguntou lentamente: quando um deus do mundo rouba, o que os outros vão pensar sobre isso? Por favor, não se envergonhe. Ele não teme por sua vida, mas não quer que suas coisas no continente sejam tiradas. Ele trabalhou muito para obtê-los e levou muito tempo para acumulá-los. Este continente contém pelo menos 1 milhão de anos de acumulação. Vai doer muito para ele perder sua riqueza e o continente. Perder o continente já é ruim o suficiente. Ele terá que travar uma guerra para conseguir outra. Isso será muito caro e pode não ter sucesso por muito tempo. Os continentes não estão mais apenas esperando por donos. A riqueza que ele tem neste continente o ajudará a financiar a guerra para adquirir outro continente. Então, sim, ele apreciaria muito se esse Deus do mundo decidisse não se envergonhar roubando dele. Quem Sergipe importa seu M o que você pensa? Salve antes de eu te matar. Infelizmente, este mundo está cheio de orgulho condescendente. O Deus do mundo desconhecido não tem nenhuma intenção de ser razoável. Capítulo 524 Dois inimigos pelo preço de um. Hancock não se preocupou mais em controlar sua raiva. Ele tentou ser razoável, mas este Deus do mundo está desprezando demais. Afinal, ele é um lorde do reino. Ele merece um mínimo de respeito. Ele está farto de ser desconsiderado e desrespeitado. Ele gritou para o vazio para que todos ouvissem. Seu valentão de merda. Se você fosse tão bom, por que não veio e me atacou no meu reino? Eu teria chutado o seu traseiro. Apenas espere. Eu voltarei e irei com meu pai. Nós vou ver o que você pode fazer então. Vou espalhar esta notícia para todos assim que meu pai descobrir quem você é. Vou envergonhá-lo. Vou arrastar seu nome para a lama. Ele perdeu o medo do Deus do mundo porque este é apenas seu avatar e matá-lo não significará muito para ele. Perder seu continente vai doer. Então ele jurou vingança. Seu pai também é um Deus do mundo e não importa o que aconteça, o continente não vai a lugar nenhum. O continente só pode ser empurrado no vazio. Não pode ser tirado e não pode desaparecer, então sempre será encontrado. Ele voltará com seu pai e então se vingará. Ele mentiu sobre ser capaz de chutar o traseiro do Deus do mundo em seu reino, mas seu pai certamente será capaz de ajudá-lo a se vingar. Enquanto isso, o senhor do reino está rindo. É uma risada de corpo inteiro de diversão completa. Ele está se divertindo imensamente. Ele disse para a mãe Céu: Vê isso? Sua confiança está em seu pai, não em sua própria força. Que fracote. E você o comparou a mim. É um insulto. Por outro lado, a mãe do céu não está se sentindo bem. Ela perguntou a ele em estado de choque. Seu pai é um deus do mundo. Sim, o pai dele é um deus do mundo. Você não sabia disso? Ele perguntou como se isso não importasse. Você deveria sair mais. Não é bom ser uma pessoa enrustida. Claro, ela não sabe sobre o fato de que a pessoa de quem eles estão roubando não é apenas um senhor do reino, mas também tem um deus do mundo como pai. Ela não tem acesso ao reino superior porque não pode deixar o reino dos céus. Sua presença aqui é apenas por causa do senhor do reino. Este não é seu corpo principal e há vários de seus avatares fazendo outras coisas. Há tanto que ela não sabe sobre o reino superior, mas sua ignorância é irrelevante aqui. É o alto seu monarca que deveria saber melhor do que irritar outro senhor do reino que por acaso tem um deus mundial como pai. E, no entanto, ele fez isso com pleno conhecimento de quem está irritando. Ele também está se divertindo enquanto faz isso. O que deve estar passando pela cabeça dele? Você está falando sério? Ela perguntou depois de se recuperar do absurdo da situação. Sim, eu sou. Seu pai é um deus do mundo. E quanto a isso? Ele perguntou com indiferença. Ela apenas balançou a cabeça e lamentou. Aqui eu pensei que estávamos fazendo um inimigo poderoso. Eu não sabia que estávamos fazendo dois inimigos poderosos. Tolo eu. Ele disse confiante. Não se preocupe. Eu sei o que estou fazendo. Isso é sobre a sua autoridade. Você não deveria testá-la primeiro antes de testar o destino. Você não deveria mexer com algo tão sério a menos que tenha certeza. Ele exaltou, e que graça tem se eu testá-lo em condições seguras. O verdadeiro teste de poder está no meio da batalha. Ele balançou a cabeça em sua ingenuidade. Eu vejo. Ela disse com resignação. Então ela perguntou esperançosa: Você pode pelo menos se desculpar com ele se seu teste falhar? Ela não acha que um pedido de desculpa será suficiente depois que eles tentaram roubar um continente, mas ela aceitará qualquer coisa neste momento. O Senhor do Reino dispensou suas preocupações. Não se preocupe com nada. Não vamos falhar. Ela gostaria de dizer mais, mas sabe que será inútil. Você não pode esperar bom senso dele assim como não pode esperar que um corcunda endireite as costas.
As costas de um corcunda são teimosamente curvadas e o alto pseudo-monarca é teimosamente louco. Então ela se resignou a assistir. Isso é tudo que ela pode fazer neste momento. O continente estava flutuando em direção a eles. Começou a encolher quando se aproximou deles. Correntes douradas brotaram do continente e entraram no corpo do Senhor do Reino. As correntes douradas os uniram conforme o continente encolheu. Esse desenvolvimento também revelou sua posição. Hancock ficou chocado novamente com as correntes douradas e o encolhimento do continente. Então ele viu o Elfo Supremo. Ele conhece aquele Elfo Supremo em particular. Se ele tivesse olhos combustíveis, eles teriam explodido em choque. Seu único olho que funcionava como seu núcleo fez uma imitação perfeita da explosão. Hancock de repente se expandiu. Sua fúria transformou suas chamas azuis em um tom de roxo. É você. Ele rugiu. Sua voz está cheia de veneno e ira que ele está sentindo no momento. Ele gostaria de nada mais do que despir o elfo de sua carne pedaço por pedaço e come-los enquanto observa o elfo gritar de dor. O Senhor do Reino sussurrou para a Mãe dos Céus. Nós fomos feitos. Não se preocupe. Eu tenho isso. Então ele acenou para o balão de chamas roxas. Oi, Hancock. Sou eu. Como você está? Hancock gritou. Seu louco. Este elfo insano teve a oportunidade de perguntar sobre seu bem-estar. Eles não são amigos e o elfo está roubando dele, mas ele tem coragem de acenar alegremente para ele. É um insulto atrás do outro. Ele teria preferido ter um deus do mundo aqui. Qualquer coisa é melhor do que problemas com o louco. Ele não sabe exatamente o que o elfo está fazendo, mas sabe que não pode ser bom e envolve sua riqueza. Então ele não vai deixar o elfo ter sucesso ou seu nome não é Hancock Fledier de Santon Calopchaver Pultito Sendarizo. E 72 outros nomes. Capítulo 525 Reescrita da existência e desconstrução da existência. Hancock gritou para o elfo, o que você está fazendo com meu continente? Estou roubando, bobo. O elfo respondeu como se fosse a informação mais óbvia. Ele até riu dele. Hancock explodiu novamente. Seu corpo se transformou em uma chama branca humanoide gigante. As chamas gigantes se tornaram um tornado de chamas com braços. As chamas do tornado giravam cada vez mais rápido enquanto se alimentavam de energia do vazio. O tornado continuou a crescer até ficar maior que um avião no reino inferior. O tornado não é apenas grande, pode queimar qualquer coisa. Este é o conceito que ele personifica. Ele fundiu luz, escuridão, água, ar e terra na lei do fogo para criar um conceito de 6 leis chamado tudo é fogo. Na realidade, nem tudo é fogo, mas este conceito inverte a realidade e faz tudo sucumbir ao fogo. Uma voz alta soou do tornado. Seu canalha. O único olho do tornado colossal fechou-se no Lorde do Reino enquanto se aproximava do elfo. Produziu chicotes de chamas que tentaram tocar o elfo. Os chicotes de chamas são como tentáculos de fogo que se estendem do tornado colossal. Um único contato transformará tudo o que tocar em chamas, o que tornará Hancock mais forte. O elfo olhou para o tornado imponente sem medo. O tamanho não é o que importa na força, a menos que você seja um deus do mundo. Por enquanto, apenas os conceitos importam e ele tem total confiança em seu conceito. Ele disse ao tornado. Existência reescrita. Ele ativou uma função de seu conceito com uma ordem simples. A ordem mudou certas partes da existência de Hancock. Sua existência foi bombardeada com instruções e manipulações intrusivas que buscavam criar mudanças dentro dele. A existência de Hancock resistiu à mudança e foi capaz de impedir a criação de grandes mudanças em sua existência, mas ele não conseguiu impedir todas as mudanças. Algumas instruções entraram no tecido de sua existência e reescreveram pedaços aparentemente inúteis. Essas peças são poucas, mas são a maior quantidade de componentes que compõem a existência de Hancock. Ele perguntou à Mãe dos Céus, o que acontece quando você mexe nos alicerces de uma casa? Ela brincou, ele desaba. O tornado congelou primeiro. Tornou-se uma estátua formada por fogo congelado. Então o fogo de gelo começou a quebrar. Ele desmoronou e desapareceu no vazio. O Senhor do Reino sorriu, quanto maiores eles são, mais forte eles caem. O tamanho não importa, apenas os conceitos importam. O fato é que ele tem um conceito muito mais forte. Existência Reurite tenta editar a existência de alguém modificando seus conceitos. Um conceito é mais forte quanto mais leis o compõem. Mas há a questão da complexidade. A complexidade raramente é apreciada, mas afeta a resistência de um conceito à mudança. É o número de ligações e interações entre as leis componentes. Portanto, um conceito de 6 leis será mais vulnerável do que um conceito de 2 leis se não for suficientemente complexo. Afinal, uma corrente é tão forte quanto seu elo mais fraco. Pequenas mudanças podem fazer a pesada estrutura do conceito de 6 leis entrar em colapso ou funcionar mal. Quanto maiores eles são, mais forte eles caem. No caso de Hancock, seu conceito é feito tendo o fogo como base enquanto os demais elementos são fundidos a ele.
O senhor do reino tentou mudar a base para água, especificamente gelo. Ele falhou, mas o resultado ainda é favorável a ele. Ele conseguiu adulterar os laços entre o fogo e as outras leis que causaram mudanças nos fundamentos da existência de Hancock. Hancock lutou para falar antes de morrer. Eu voltarei. O reino acenou para ele quando ele morreu e falou ansiosamente: estarei esperando. Os conceitos não são feitos igualmente. Existe a quantidade de leis que compõem um conceito e a complexidade dos vínculos. Nem os senhores do reino são feitos igualmente. O requisito mínimo para se tornar um lorde do reino é um conceito de 6 leis. Não há nada sobre complexidade. O conceito do alto seu monarca, por exemplo, está muito fora da liga de Hancock. Em primeiro lugar, não é um conceito de 6 leis. A segunda diferença é que, mesmo que seu conceito fosse composto de 6 leis, seria muito mais complexo do que o de Hancock. Isso foi comprovado pela rapidez com que ele morreu para a existência e Heorite. A única maneira de parar o Lorde do Reino é ser completamente imune ao conceito dele, o que exige que seu conceito seja mais complexo do que o dele. Os seguidores de Hancock não aceitaram bem a morte de seu líder. Eles cercaram o elfo superior sem medo de todos os lados, embora acabassem de vê-lo matar seu líder, um famoso senhor do reino. Não é bravura ou coragem porque não há nada a temer. O pior que pode acontecer é a morte e os deuses da origem riem da morte. O senhor do reino olhou para a multidão de deuses de origem com desdém. Ele zombou quando disse: um bando de refrafes. Desconstrução da existência. Uma onda de poder emanou dele. A onda colidiu com cada um deles, e eles começaram a virar pó. Seus corpos quebraram e se espalharam no vento da energia do vazio. Existem mais de 10.000 deles, mas nenhum deles sobreviveu à ordem. A existência deles foi atingida por uma força que rompeu a força que os unia. Existência Deconstruction é diferente do efeito direcionado de existência Heorite. É um ataque de força bruta que visa apenas destruir, enquanto existência Heorite pode ser usado para muito mais. A desconstrução da existência é usada no caso de haver alguém com um conceito mais complexo do que o do Senhor do Reino. Por exemplo, um conceito de uma lei. Um conceito de uma lei não tem nenhum vínculo, portanto não há fraqueza a explorar. Existência Heorite não funcionará neste caso. A desconstrução da existência, por outro lado, usa a força bruta a utilizar a vantagem numérica das leis para subjugar e esmagar conceitos complexos com menos leis. Assim, quanto menor o número de leis que um conceito tem, pior ele se sairá contra a desconstrução da existência. Capítulo 526 Vantagem de qualidade e quantidade. Em resumo, existência Heorite visa fraquezas em qualidade, enquanto existência Deconstruction visa fraquezas em quantidade. Esses riffraffs claramente não resistem à existência Deconstruction. Eles precisariam ter um conceito de 6 leis para resistir a isso. Eles ainda falhariam se fossem como Hancock com um conceito de 6 leis. O senhor do reino ainda terá a vantagem numérica. O seu alto do monarca leva vantagem tanto em qualidade quanto em quantidade com o conceito que ele criou. É por isso que ele é extremamente confiante em si mesmo e se ofendeu quando o céu disse que eles eram iguais. Eles não são os mesmos. Na verdade, provavelmente não há ninguém igual a ele em todo o universo vazio. Mãe do céu balançou a cabeça e murmurou: isso não acabou. O senhor do reino concordou de todo o coração. Nem de longe. Ainda existe seu padrinho mundial. Sua resposta a fez sentir vontade de bater nele. Alguém que pode enfrentar um senhor do reino e as defesas de todo um continente imortal por conta própria deve estar orgulhoso e confiante. Essa é uma reação normal. Mas procurar um continente onde você sabe que atacar fará com que um deus do mundo venha atrás de você é uma loucura. Ela está preocupada com o que está por vir. Os deuses do mundo têm muitos meios e não precisam criar mais inimigos, pois a era da conquista está chegando. Ela está muito preocupada, mas a reação do Lorde do Reino está fazendo com que ela se sinta estranha aqui. Ele não parece nem um pouco preocupado. Ele está examinando as correntes que prendem o continente a ele sem se importar com o mundo. O continente continuou a encolher até reduzir do tamanho de uma massa de 5 bilhões de quilômetros quadrados para um pedaço de 50 centímetros quadrados, menos de 1 trilhão de seu tamanho anterior. Ele virou-o em suas mãos casualmente. Organizado. A massa de terra pode ter diminuído, mas essa é apenas uma das duas propriedades que mudou. Ele ainda contém a mesma massa e pesa tanto quanto. Como ele não conseguia movê-lo sozinho antes, ele também não deveria ser capaz de girá-lo. É a outra propriedade da massa de terra que mudou que a fez encolher em primeiro lugar que também lhe permite girá-la sem ter a força necessária para isso. Mãe do alto céu disse a ele. Então sua autoridade funciona. Vamos agora. Um deus do mundo disse calmamente por baixo do mundo. Temo que seja tarde demais para isso. Desta vez, o peso da voz é real, ao contrário da vez em que o senhor do reino fingiu ser um deus do mundo. O mundo realmente tremeu quando o som foi empurrado das profundezas do universo. O espaço vibrava junto com as ondas sonoras. Este Deus mundial não é um falso Deus mundial.
Um certo ponto no vazio começou a ondular como a superfície de um lago, como se algo estivesse vindo debaixo dele. O mundo anunciou a chegada de um predador da melhor maneira possível, tremendo em suas botas. Você sabe que está ferrado quando até o mundo está tremendo de medo. O Senhor do Reino disse à mãe seu que está balançando a cabeça. Você ouviu o Deus do mundo. É tarde demais para isso. Você deveria ter falado antes. Você não teria ouvido. Ele se recusou a admitir isso. Agora você está apenas inventando coisas. O espaço ondulante eventualmente se abriu para abrir caminho para a entidade que está tentando aparecer. O efeito ondulante do espaço ocorre porque ele está tentando se expandir para acomodar a entidade. Aparentemente, não está se expandendo rápido o suficiente, então a entidade fez seu próprio caminho. O espaço rasgado revelou uma escuridão como um abismo. Uma grande mão flamejante apareceu dentro da escuridão e abriu ainda mais o espaço. Então um gigante de chamas brancas puras apareceu. Isso é exatamente o que pode ser visto na faixa normal de luz. O Senhor do Reino pode ver mais e o que ele pode ver é enorme e incomparável. Apenas o único olho do Deus do mundo é do tamanho de um avião. Tem 10.000 quilômetros de espessura com uma área de superfície na faixa de centenas de milhões de quilômetros. Este Deus do mundo é tão grande quanto uma árvore do reino. Não é de admirar como eles conseguiram destruir as árvores do reino. De alguma forma, um ser vivo evoluiu para ser tão grande quanto um reino inteiro e é isso que ele pode ver. É difícil não se maravilhar quando um Deus mundial aparece em sua maior manifestação. Esta é apenas uma manifestação, não o corpo real, mas é o suficiente para esmagar qualquer Deus da origem. Na verdade, não precisa vir aqui com essa manifestação completa para matar o avatar do Senhor do Reino. O gigante tem 4 braços, cada um capaz de esmagar um avião inteiro como se fossem galhos. Em um dos braços está um Hancock muito presunçoso sorrindo de orelha a orelha. Regozijar-se pode ser visto em seu único olho. Ele está cavalgando para se vingar nas mãos de um predador de ponta. É motivo suficiente para se vangloriar. Ele é como uma criança pequena que trouxe seu pai ao parquinho para espancar um valentão por ele. Hancock apontou para o elfo e disse ao Deus do mundo: Papai, é ele. Ele é o ladrão que está roubando minhas coisas. Ele está quase pulando de emoção agora. Ele está cheio de alegria porque logo terá sua doce vingança. A voz do Deus do mundo tremeu enquanto ele falava. Impressionante. Não pensei que fosse possível roubar um continente inteiro. O continente desapareceu do vazio. Está nas mãos do Senhor do Reino. O alto céu do monarca poderia tê-lo levado embora se o Deus do mundo não tivesse aparecido. Então o continente não será recuperável. O Deus do mundo achou impressionante que alguém conseguisse roubar um continente. É algo que os deuses do mundo só podem fazer uma vez e é quando eles estão prestes a construir seu mundo. Capítulo 527 Um pequeno problema de compartilhamento. O Deus do mundo está impressionado com seu ato de roubar um continente, mas a voz do Deus do mundo não é agradável de se ouvir. É como vulcões explodindo na mente ou como trovões no ouvido a cada sílaba. Deuses de origem fraca se acovardarão só de ouvi-lo. A voz do Deus do mundo levará suas mentes à loucura. O alto seu monarca claramente não é fraco. Ele também pode estar muito bravo para ficar mais bravo. Ele ajustou seu traje antes de falar. Ele disse presunçosamente: Devo dizer que você é um Deus mundial com bom gosto. Meu parceiro aqui não aprecia meu gênio. Mãe do céu Zumbo. O fato de o Deus do mundo achar suas ações impressionantes não significa que elas sejam seguras. O Deus do mundo observou a interação deles com um interesse moderado. Ele pode ver a Mãe Céu, mas a maior parte de sua atenção está no pequeno objeto nas mãos do Senhor do Reino. É o que o continente se tornou. Ele deu a conhecer o seu interesse. Deixe-me ver o que você tem aí. O Senhor do Reino recusou educadamente. Lamento não poder fazer isso. Sempre tive problemas em compartilhar. É um mau hábito que não consegui superar. O Deus do mundo riu com diversão. Interessante. Você deveria fazer algo sobre o seu problema de compartilhamento. Mas isso é para outra hora. Por enquanto, eu não estava pedindo por isso. Eu estava exigindo. Então entregue-o. Ele poderia matar o Lorde do Reino imediatamente, mas ele tem que respeitar alguém que está prestes a se tornar um Deus do mundo também, especialmente porque este é apenas um avatar do Lorde do Reino. Então ele exigiu muito bem pelo continente encolhido. Se fosse o corpo principal do Senhor do Reino, ele o prenderia por toda a vida. Já que ele não pode causar dano duradouro ao elfo, ele pode muito bem ser cortês sobre isso. O elfo balançou a cabeça se desculpando. Sinto muito, mas não posso dar a você nem por um momento para verificar. Minha incapacidade de compartilhar é realmente uma doença. Não posso compartilhar pelo bem da minha vida. Você terá que aceitar você mesmo. Hancock disse animadamente. Você está louco. Ele pensou que o elfo seria razoável e que sua diversão seria interrompida, mas parece que ele superestimou os instintos de autopreservação do elfo. A recusa do elfo o encantou muito.
Ele mal podia esperar que o alto céu do monarca aprendesse uma lição. A voz do Deus do mundo retumbou quando disse: Assim seja. Ele estendeu sua grande mão do tamanho de um avião para agarrar o Senhor do reino. A mão cobriu o Senhor do reino como um céu artificial, e então veio esmagando para baixo. O Senhor do reino respondeu à ameaça. Ele jogou a pequena massa de terra na mão. 1. O Deus do mundo ficou surpreso com a ação. Ele não espera que o elfo desista de seu prêmio tão facilmente, o que significa que algo deve estar acontecendo. Mas ele não está preocupado. A força reina suprema. Nada mais importa. Ele duvida que algo significativo possa resultar das ações do elfo, mas se o elfo for forte o suficiente para escapar dele, que assim seja. Houve um estrondo quando a mão colidiu com o pequeno objeto quase insignificante. A mão grande foi jogada para trás. O pequeno objeto o atingiu com força suficiente para quebrar um avião, então a mão foi repelida. Mas a mão conseguiu agarrar o pequeno objeto também. O Deus do mundo puxou a mão para trás. Ele considerou a situação e ficou intrigado. Isto é interessante, disse enquanto examinava o pequeno continente. O continente tentou retornar ao elfo, mas não pode escapar das garras do Deus do mundo. A mão maciça do Deus do mundo o envolveu e não o solta, apesar do puxão incessante do continente. Então o Senhor do reino o instruiu a aumentar de tamanho. O pequeno objeto começou a aumentar, tentando atingir seu tamanho anterior. Ele cresceu de uma pequena rocha para um continente em quase um instante. A expansão é quase como uma explosão. O Deus do mundo teve que deixá-lo ir depois que ficou grande demais para segurar. O Deus do mundo bateu palmas com duas de suas 4 mãos. Maravilhoso! Você ganhou o controle total do continente imortal. Agora vejo como você conseguiu roubá-lo. Ele bateu palmas para expressar como está impressionado com o Senhor do reino. A palma também criou uma força imensa que empurrou o continente em expansão para longe de sua posição. O Deus do mundo observou o continente enquanto ele era destruído antes de dizer ao Senhor do reino: E agora? Espero que você tenha mais na manga ou eu vou te matar agora. O Senhor do reino pode chamar de volta o continente, mas vai levar algum tempo até que chegue aqui. Ele será capaz de esmagar o elfo antes disso. Mesmo que chegue aqui, o Deus do mundo tem 4 mãos. Ele pode usar uma mão para manter o continente ocupado enquanto usa as outras para lidar com o elfo e ele ainda nem ficou sério. A força bruta é a coisa mais fraca que ele pode usar contra um deus da origem. O Senhor do reino permaneceu composto. Ele perguntou ao seu captor: Você não está impressionado? Eu sou. O Deus do mundo admitiu. Eu já disse isso. Agora eu quero o continente. O Senhor do reino continuou. Ninguém jamais foi capaz de controlar um continente imortal, mas ganhei o controle do continente através da autoridade. Você deve ter ouvido rumores sobre meu projeto. HMM. Eu tenho, mas eu pensei que seria exagero. O Deus do mundo realmente ouviu falar do projeto do louco. Era para ser uma tolice. Ninguém foi capaz de fazê-lo. Apenas a classificação indescritível acima da dos deuses do mundo manteve a habilidade para si mesmos, mas um deus de origem afirmou que poderia fazer o mesmo e está dizendo que pode dar aos outros também. Parece que há alguma verdade no assunto. Capítulo 528 Ganhando um investidor. O Senhor do Reino abriu os braços. Esta é uma mostra de exibição para mostrar a você que minha autoridade é real e para provar o que mais ela pode fazer. O Deus do mundo riu novamente. Ele entendeu o que o Senhor do Reino quer dizer. Então você quer que eu me junte ao seu projeto? Sim. O projeto será enorme. Precisa de um investimento igualmente grande de muitos participantes. Hancock interveio. Papai, não. Mate-o para mim. Ele me desrespeitou e pegou minhas coisas. Você tem que matá-lo. O mundo fechou a mão em punho e cobriu Hancock com ela para que ele não atrapalhasse a conversa. O gemido de Hancock foi desligado. Por que eu não deveria simplesmente matar você agora mesmo e tomar o continente para mim? Tenho certeza de que posso conseguir uma ou duas coisas para mim sobre como sua autoridade funciona. O reino balançou a cabeça. Você está muito errado sobre isso. Você não vai conseguir nada. Não vou falar sobre todos os mecanismos que estabeleci para evitar isso. Mas vou te dizer que ele pode se autodestruir mesmo sob a influência de sua vontade. O Deus do mundo não acreditou nele. Dizia: Mostreme. Em seguida, manifestou sua vontade. Uma força intangível de intenção serpenteou do Deus do mundo para o continente. A força então congelou o continente em sua totalidade. Ele não poderia mais se mover em direção ao Senhor do reino ou encolher porque a vontade do Deus do mundo congelou. Ele desejou que congelasse, então congelou. O continente não deve mais poder fazer nada. É assim que os deuses do mundo capturam os deuses da origem. Eles os congelarão e impedirão que eles se matem por autodestruição. O continente pode permanecer assim por quase toda a eternidade, a menos que outro deus do mundo com uma vontade mais forte o quebre ou a vontade original seja removida voluntariamente.
Mas então o continente brilhou uma luz dourada e uma orbe dourada apareceu acima dele. A esfera dourada se separou do continente e então explodiu sob a influência da vontade do Deus do mundo. O Senhor do Reino bateu palmas. Desempenho maravilhoso. Cá entre nós, nunca testei antes, mas funcionou. Eu esperava que funcionasse porque é minha autoridade e você não tem nenhum poder sobre ela. A autoridade é ilusória e misteriosa. É um dos fundamentos do poder no universo vazio e ainda pouco se sabe sobre isso. O que se sabe é que representa um poder e um direito. É como um privilégio concedido pelo universo. O Senhor do Reino conseguiu quebrá-lo para desvendar seus muitos segredos. Ele se tornou a mais alta autoridade no campo da autoridade, então sua confiança não é infundada. O Deus do mundo considerou a situação antes de concordar, embora não quisesse. Parece que não vou conseguir descobrir seus segredos matando você. O poder da vontade é o poder básico e mais forte de um Deus mundial. Se não puder preservar a autoridade, quase nada poderá. Além disso, ele está lidando com o elfo louco do reino dos céus. Certamente, o elfo deve ter contingências para proteger seus segredos, considerando a escala do projeto. O senhor do reino respondeu presunçosamente: Foi o que eu disse, mas você ainda pode tentar por si mesmo. Pare de ser presunçoso e faça sua proposta. O Deus do mundo pediu. O elfo começou a explicar sua proposta. Aqui estão suas opções. Você me deixa ir, paga pela autoridade destruída que usamos no teste e contribui para o meu projeto. Darei a você a oportunidade de tentar obter autoridade por conta própria. Ou você me mata e tentar descobrir meus segredos. Esta é a principal razão pela qual ele mirou no continente de Ankut. Ele sabe que o mimado Senhor do Reino chamará seu Deus Pai Mundial. Ele quer que mais deuses do mundo estejam envolvidos em seu projeto por seus recursos e mão de obra, mas os deuses do mundo não são fáceis de encontrar. Eles são como baleias do fundo do mar que não sobem para respirar. Espere um momento. Você acabou de dizer que vai me permitir tentar ganhar autoridade. Você não vai me dar autoridade. O Deus do mundo perguntou incrédulo. Sim, apenas a oportunidade. Ficar com ela depende de você. É o melhor que posso lhe oferecer. Como eu provei, você nem conseguirá isso se me matar. Isso é o que ele ofereceu a todos os seus investidores, Deus do mundo, e todos eles aceitaram. A autoridade é muito importante para eles e ele sabe disso. Há muito que um Deus do mundo pode fazer com autoridade. Apenas esta exibição simples é suficiente para um Deus do mundo saber que eles podem começar a anexar o universo antes mesmo de chegar à beira da destruição e se tornar vulnerável. Há muitas coisas boas e poderosas no universo que os deuses do mundo estão de olho há um bom tempo. A chance de tentar adquirir essas coisas vale a pena. Então o pai de Hancock concordou, apesar da oferta frágil. Eles elaboraram seu acordo e o método de pagamento. Então eles fizeram um juramento e o Senhor do Reino partiu. Ele uniu o continente a si mesmo antes de partir. O Deus do mundo chamou por ele. Nosso acordo não afetará seu ataque. Você roubou meu filho e eu vou te matar em qualquer chance que eu tiver. Ele tem que fazer o caso de seu filho ou ele nunca suportaria o fim dele. Tenho certeza que você vai. Você não é o Deus do primeiro mundo que eu ofendi. É por isso que meu corpo principal permanece na minha árvore do reino. O Senhor do Reino disse: Seu período de segurança terminará quando você se tornar um Deus mundial. A era da conquista não será agradável para você. Você ofendeu muitas pessoas. Não se preocupe, velho amigo. Estou mais do que preparado para a era da conquista. Capítulo 529 Sorilozer. O Senhor do Reino não parece estar preocupado com a era da conquista, mas há alguém aqui que está muito preocupado com isso. Nada que o Senhor do Reino diga impedirá que a Mãe do Céu não se preocupe. Ela tem que se preocupar agora que algum Deus mundial aleatório está alertando-os para estarem preparados. Ela pensou que estava sendo paranoica antes, mas parece que ela subestimou os problemas que virão para eles quando a era da conquista começar. O Deus do mundo observou-os arrastar o continente para longe. Ele viu como o Senhor do Reino ganhou o controle dele e isso aumentou seu desejo por autoridade. Infelizmente, ele não pode obtê-lo facilmente. Mesmo este acordo é apenas uma oportunidade de obtê-lo. Consegui-lo dependerá de seus esforços, mas existe a possibilidade de obtê-lo onde antes não havia. Está tudo bem. Qualquer coisa importante não pode ser adquirida facilmente. O Deus do mundo disse para si mesmo e então começou a afundar de volta no espaço abaixo do mundo tridimensional normal. O espaço ondulava para abrir caminho para ele. Sua grande figura levou algum tempo para ficar totalmente submersa como uma montanha afundando na areia movediça. Mãe do céu perguntou a ele: Podemos ir agora? Mais tempo que você passa aqui é mais tempo para criar mais inimigos. Ele respondeu: Só preciso de mais 8 continentes. Não se preocupe. Já tenho meus alvos marcados. Desta vez vou me desafiar. Vou tentar roubar o continente sem que ninguém descubra. Esse é o verdadeiro valor de um ladrão. A mãe do céu gemeu audivelmente.
Simplesmente roubar o continente não é mais suficiente para ele. Agora ele tem que adicionar desafios para torná-lo mais divertido e também mais problemático. Novamente, não há nada que ela possa fazer sobre isso. Então ela apenas o seguirá em suas escapadas e revelará sua insatisfação ocasionalmente. O senhor do reino se sentiu subestimado quando a mãe dos céus gemeu. Ele perguntou com indignação: Você não acredita que eu posso fazer isso, não é? Tudo bem então. Se eu falhar, não vou causar mais problemas para um ciclo de origem. Cada continente que eu falho em roubar sem que as pessoas descubram é igual a uma origem. Ciclo de paz e tranquilidade. Ela estreitou os olhos inexistentes para ele. Qual é o truque? Nada tão bom pode ser barato e é preciso ter cuidado ao fazer um acordo com o Senhor do Reino. Roubar um continente inteiro sem que ninguém descubra é estranho de se pensar. E as pessoas nele? E as pessoas que o possuem? Quem vai ignorar o súbito encolhimento e desaparecimento de um continente? Parece uma aposta certa, mas a mãe do céu não é tão ingênua a ponto de pular no negócio sem uma dose maciça de ceticismo e a cautela de uma armadilha. Eu posso sentir seu olhar desconfiado. Você não tem fé em mim. Eu vou te mostrar como você está errado. Eu vou fazer isso de graça. Você não tem que me dar nada se eu fizer isso com sucesso. Dói ser tão subestimado que ele decidiu fazer isso de graça apenas para provar que pode fazer isso. Claro, é impossível que o roubo de um continente não cause transtornos. É por isso que o Senhor do Reino planeja matar todos no continente também. Ele vai matá-los todos de uma vez e garantir que ninguém saiba que ele roubou o continente. Homens mortos não contam histórias. Ele teve sucesso em seu ato. Os deuses da origem que viviam no continente foram ressuscitados sem a memória de quem os matou. Eles voltaram para descobrir que seu continente havia desaparecido. Eles sabem que o continente foi roubado, mas suspeitam que os deuses do mundo cometeram o ato. Notícias dos roubos peculiares se espalharam por todo o reino superior. Um certo Sparkun descontente afirmou que foi o Lorde do Reino Louco que fez isso. Este Sparkun chamado Anko que disse a todos que estavam dispostos a ouvir. Logo todos ouviram que o Lorde do Reino era quem estava roubando os continentes. Então você falhou em manter seu roubo em segredo. Mãe Céu disse ao Senhor do Reino. Eles estão no processo de roubar o último continente, mas a notícia de seus feitos já se espalhou. Aquele Anko é um maldito delator. Isso não conta. O Senhor do Reino disse através do aperto quando o nono continente encolheu. Apenas admita que você falhou. Nunca. Ela continuou a provocá-lo. Vamos. Não seja um pedaço de pau na lama. Ele balançou a cabeça com firmeza. Eu não vou admitir tal coisa. Eles começaram a discutir sobre os detalhes técnicos da aposta. A Mãe do Céu afirmou que ele falhou em seu desafio, pois se soube que ele é o responsável pelo roubo de continentes. O Senhor do Reino, por outro lado, recusou-se a se acalmar. Ele disse: Hancock não conta. Os dos outros continentes não sabiam que eu roubei o continente deles e é isso que importa. Você não especificou quais continentes estavam sob o desafio, o que significa que todos eles estão, e isso significa que o testemunho de Hancock é importante. Que testemunho? Não acredite em tudo que você ouve. Qualquer um pode dizer qualquer coisa sobre qualquer um. Hancock está apenas me caluniando. Não há nenhuma prova de que roubei os outros continentes. Os outros. Pode haver outro criminoso lá fora, roubando continentes, pelo que sabemos. A boca inexistente da Mãe do Céu se abriu figurativamente e seus olhos inexistentes se arregalaram em choque. Ela conseguiu dizer: Eu estava lá quando você os roubou. Você é o criminoso que está roubando continentes. HMM. Você estava onde? Não me lembro desse evento. Ela apontou para o continente na mão dele. Você ainda tem o último com você. É apenas um pedaço de pedra que eu peguei. Ele negou as acusações dela novamente e o fez com uma cara séria. Isso deve fazer você mudar de ideia. É a prova de que você roubou o primeiro continente e essa rocha que você pegou é muito parecida com o continente de Hancock. Explique isso. Ela começou a reproduzir um vídeo que Hancock está espalhando por todo o Reino Superior. É um vídeo do Lorde do Reino roubando seu continente e mostra uma imagem clara do Lorde do Reino e do continente encolhido em suas mãos. É uma réplica da postura atual do Lorde do Reino. Por tudo que é são ilógico, esta é uma evidência conclusiva da culpa do Senhor do Reino. Não deve haver nenhuma maneira para ele se livrar disso. O Lorde do Reino deu uma olhada no vídeo e disse: Não sou eu. Parece comigo. Estou sendo incriminado. Aquela mãe fechada lá no alto. Ela desistiu da aposta. Ela sabia que ele nunca iria admitir fraqueza, mas ela ainda estava chocada com o quão longe ele estava disposto a negar. Ele está até negando sua participação no primeiro roubo. Ela não disse nada quando ele a provocou. Vamos lá. Não seja um mau perdedor. Pense no lado positivo. Agora não temos nada que me impeça de causar problemas nos próximos ciclos de origem até a Era da Conquista. Vai ser divertido. Certo. Ela se esforçou para dizer: vai ser divertido.
O fim do volume 3, A Guerra dos Clones. Capítulo 530, Desenvolvimento do Plano Virut. O início do volume 4, Esquemas e Tramas. O plano Virut mudou drasticamente desde a destruição do plano divino. Uma nova era começou. É chamada a Era da Energia de Origem. De acordo com os antigos videntes, esta é a última era pela qual um plano passará. A Era da Energia de Origem é semelhante à Era das Águas de Origem que ocorreu imediatamente após a criação do plano. As águas de origem trouxeram mana para o plano, assim como a energia de origem chegou ao plano. Os videntes acreditam que o avião se torna mais do que um avião ou é destruído. O avião não parece estar indo para a destruição no momento. Muito pelo contrário, o avião está florescendo. Está crescendo mais forte e sua economia está prosperando. A disponibilidade de energia origem na atmosfera significa que famílias normais não precisam de cidades especialmente construídas para ter acesso à energia origem. Ele impulsionou a produção de transcendentes no plano. A energia de origem no plano também significa que os transcendentes não precisam mais ir ao antigo campo de batalha para ter acesso às leis. Alguns deles estão voltando ao plano Virut. O avião é menor que o antigo campo de batalha, mas também é mais seguro. A competição acirrada do antigo campo de batalha está ausente e não é mais necessário lutar por cada centímetro de terra, então o avião é um substituto melhor. Reis e senhores da lei estão voltando para o plano Virut. Mesmo aqueles de outros planos estão vindo para o plano Virut, como uma alternativa ao antigo campo de batalha. A ausência do plano divino significa que qualquer um pode contornar o portal planar e entrar no plano através do vazio entre os planos. A falta de proteção do plano divino é um sério problema de segurança, mas o Conselho Racial do plano provou ser mais do que capaz de lidar com o súbito aumento de imigrantes. A patrulha de avião que eles montaram com fortalezas voadoras protege o avião e evita a destruição total do avião. Tudo tem corrido geralmente bem. As pessoas vidas de outros planos e do antigo campo de batalha também trouxeram novidades, sejam elas econômicas ou culturais, e estão enriquecendo o plano Virut. A economia do plano Virut está sendo enriquecida e está prosperando. Os demônios pararam de atacar, embora o avião ainda esteja aberto para ataques. Nenhum demônio de alto escalão em sã consciência quer atacar um avião como o avião Virut. Mesmo os reis demônios ficam longe disso. O fato de que os demônios não puderam eliminar os deuses, mas os habitantes do mundo removeram seus deuses significa que os habitantes são mais aterrorizantes que seus deuses e também mais aterrorizantes que os demônios. O afluxo de novas potências também não ajudou em suas chances. O plano Virut tornou-se mais forte com mais transcendentes, senhores da lei e reis da lei entrando no plano. Qualquer demônio de alto escalão que entra no plano Virut agora é caçado para pesquisa ou esporte. A ausência de demônios não tornou o plano pacífico. Nem tudo está bem com o plano Virut. Você esperaria que a disponibilidade de energia origem reduzisse o conflito por recursos entre seus habitantes, mas apenas o aumentou. Transcendentes, senhores da lei e reis da lei agora podem lutar para o conteúdo de seus corações, sem medo de ficar sem energia da origem. Portanto, qualquer pequeno conflito pode rapidamente se transformar em uma luta completa. As coisas pioram quando o conflito não é pequeno quando começou. A produção de recursos naturais estimulada pela energia origem, como as pedras origem, forneceu aos lutadores muito ansiosos importantes razões para lutar. As pedras de origem são energia de origem cristalizada. Eles contêm muito disso, que pode ser facilmente acessado de uma só vez, em vez de sugá-lo lentamente do ambiente. É um armazenamento maravilhoso de energia de origem para reabastecimento instantâneo de energia. Uma espécie de bateria consumível para quem pode usá-la. Depois, há a questão da concentração da energia de origem. A energia de origem não é distribuída uniformemente por todo o plano. A fonte de energia da origem é a torre das provações e se espalha a partir daí. Portanto, a concentração é maior quanto mais próximo estiver da torre. Essa distribuição desigual criou um conflito semelhante ao conflito das águas de origem. Durante a era das águas de origem, a concentração de mana era maior quanto mais próximo dos riachos das águas de origem. Macacos sábios de batalha competiam por árvores mais próximas dos riachos de origem. Provocou conflitos que terminaram quando começou a Era dos Transcendentes. Os córregos das águas de origem tornaram-se obsoletos quando o portal planar foi aberto. Tanta mana inundou o avião que ninguém notou nenhuma diferença na concentração. Mas o que tornará obsoleta a Torre das Provações? É uma questão importante porque naquela época, o nível de poder durante o conflito pelas águas de origem era o estágio de mana. Mas agora, os combatentes mais fracos são transcendentes. Eles também não são transcendentes normais. Eles são transcendentes carregados de esteroides. Eles têm poderosas habilidades divinas de suas linhagens e muita energia de origem para usá-los. O dano que as entidades de mana podem causar a um plano é insignificante quando comparado ao que os transcendentes e senhores da lei podem fazer. Esse dano não pode ser comparado ao que os reis da lei podem fazer. Os reis da lei são os que mais precisam da energia da origem.
Eles dominaram completamente pelo menos uma lei e precisam de muita energia de origem para fazer as estrelas dentro de seus núcleos de origem para se tornarem titãs da lei. Assim, os reis da lei estão sempre lutando nas proximidades da Torre do Julgamento. Eles lançam ataques com todo o poder das leis uns aos outros e ao seu redor. Cada um deles pode se esquivar de ataques, mas o ambiente não tem escolha a não ser atingido repetidamente. Eles estão causando uma quantidade significativa de dano ao ecossistema do avião com toda a sua luta. Algo tem que ser feito. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.